A Roma antiga permanece como um pilar da civilização ocidental. Sua influência se estende muito além de suas fronteiras temporais e geográficas. O Império Romano deixou uma marca indelével no direito, na governança, na arquitetura e na língua. Mas talvez seu legado mais duradouro esteja no reino das ideias e construções sociais. Os romanos eram mestres da organização e categorização. Eles dividiram o mundo em nós e eles. Esse pensamento binário moldou suas interações com outras culturas. Também influenciou como eles percebiam e rotulavam aqueles fora de seu império. Essa visão de mundo teria consequências de longo alcance, estendendo-se muito além da queda de Roma. A perspectiva romana sobre a alteridade moldaria o pensamento europeu por séculos. Ela forneceu um modelo para futuras potências coloniais. Essas potências usariam táticas semelhantes de rotulagem e categorização. Fizeram isso para justificar seu domínio sobre outros povos e terras. As sementes do preconceito e da exclusão plantadas na Roma antiga dariam frutos amargos nos tempos que viriam. O legado romano, portanto, não é apenas de estradas e aquedutos. É também um legado de ideias e atitudes. Algumas dessas ideias provaram ser prejudiciais e divisoras. Entender esse legado é crucial. Isso nos ajuda a compreender as raízes dos preconceitos modernos. Também ilumina o caminho para um futuro mais inclusivo. O conceito de bárbaro na obra de Lívio é mais do que apenas um rótulo. É uma ferramenta para criar um senso de identidade romana. Ao definir quem eram os bárbaros, Lívio também estava definindo quem eram os romanos. Os bárbaros representavam tudo o que os romanos não eram. Eles eram o outro, contra o qual a civilização romana podia se medir. O uso de bárbaro por Lívio reflete a visão de mundo romana de sua época. Mostra uma divisão clara entre o mundo civilizado de Roma e o mundo selvagem além. Essa divisão persistiria e evoluiria ao longo do tempo. Ela se tornaria uma ferramenta poderosa para justificar a conquista e a opressão. O registro histórico de Lívio, portanto, marca o início de uma longa história de exclusão e preconceito. A palavra bárbaro tem suas raízes no grego antigo. Os gregos usavam bárbaros para se referir a falantes não gregos. O termo era onomatopaico. Ele imitava a fala incompreensível de estrangeiros, que soava como barbar para os ouvidos gregos. Inicialmente, significava simplesmente estrangeiro ou estranho. Não carregava necessariamente conotações negativas. Acadêmico indígena. Com o tempo, no entanto, o significado mudou. À medida que a cultura grega começou a se ver como superior, bárbaros assumiu um tom depreciativo. Os romanos adotaram esse termo e seu significado em evolução. Em latim, bárbaros passou a significar não apenas estrangeirismo, mas também falta de civilização e cultura. Essa mudança reflete um etnocentrismo crescente na antiguidade clássica. O termo índio, por outro lado, tem uma origem diferente. Vem da crença equivocada de Cristóvão Colombo de que ele havia chegado à Índia. Colombo usou o termo índios para descrever os povos indígenas das Américas. Acadêmico indígena. Esse nome impróprio pegou, apesar do erro geográfico ter sido rapidamente reconhecido. O termo se espalhou pelas línguas europeias, incluindo o português. Ao contrário de bárbaro, índio não começou como um termo depreciativo. Foi simplesmente um caso de identidade equivocada. No entanto, rapidamente se tornou carregado de preconceitos coloniais. Os europeus o usaram para agrupar diversas culturas indígenas. Essa homogeneização apagou as identidades únicas de incontáveis povos. Tornou-se uma ferramenta para justificar o domínio e a exploração colonial. Rótulos como bárbaro e índio são mais do que meras palavras, são ferramentas poderosas para moldar percepções e justificar ações. Ao rotular um grupo como outro, as culturas dominantes criam uma divisão.
Essa divisão pode ser usada para excluir e oprimir. A história desses termos mostra como a linguagem pode ser transformada em arma. O termo bárbaro foi usado para justificar a conquista romana. Se os bárbaros eram incivilizados, então o domínio romano era uma missão civilizadora. Essa mesma lógica foi posteriormente aplicada pelas potências coloniais europeias. Eles se viam como portadores da civilização para terras selvagens. Essa mentalidade permitiu que eles ignorassem as ricas culturas que estavam destruindo. O rótulo índio teve efeitos semelhantes nas Américas. Apagou a diversidade das culturas indígenas, permitiu que os colonizadores tratassem povos vastamente diferentes como uma única entidade. Isso tornou mais fácil implementar políticas amplas de deslocamento e assimilação. O termo tornou-se sinônimo de primitivo no discurso colonial. Isso justificou o roubo de terras e recursos. Esses rótulos criam uma profecia autorrealizável. Quando um grupo é consistentemente tratado como inferior, ele pode internalizar essa visão. Isso pode levar à perda do orgulho cultural e da identidade. Também pode resultar em desvantagens econômicas e sociais reais. O poder desses rótulos persiste até hoje. Eles continuam a moldar percepções e políticas ao redor do mundo. Seção 5. Exemplos históricos de opressão. O uso de rótulos como bárbaro e índio levou a inúmeros atos de opressão ao longo da história. Na Roma antiga, aqueles rotulados como bárbaros eram frequentemente escravizados ou mortos. A conquista romana da Gália sob Júlio César é um excelente exemplo. Milhões de gauleses foram mortos ou escravizados em nome da civilização romana. Durante a era colonial, o rótulo índio foi usado para justificar políticas brutais. Na América do Norte, os povos indígenas foram realocados à força. A Trilha das Lágrimas é um exemplo trágico. Milhares de Cherokees e outras tribos foram forçados a marchar para o oeste. Muitos morreram ao longo do caminho. Tudo isso foi feito em nome de civilizar os índios. Na América do Sul, o sistema de encomienda era baseado na ideia de civilizar os índios. Os colonizadores espanhóis recebiam terras e mão de obra indígena. Eles deveriam proteger e cristianizar os nativos. Na realidade, esse sistema levou à exploração e abuso generalizados. Milhões de indígenas morreram de excesso de trabalho e doenças. Mesmo em tempos mais recentes, esses rótulos foram usados para oprimir. Na Austrália, crianças indígenas foram tiradas de suas famílias. Isso foi feito para civilizá-las. As gerações roubadas sofreram um trauma imenso. Sua identidade cultural foi sistematicamente apagada. Tudo porque eles eram vistos como primitivos e precisavam de civilização. Quando se trata de termos como bárbaro e índio, a memória histórica é particularmente importante. Entender a história desses termos nos ajuda a reconhecer seu poder. Podemos ver como eles foram usados para justificar a opressão. Essa consciência pode nos ajudar a desafiar seu uso contínuo. Também pode nos ajudar a entender os impactos de longo prazo da opressão histórica. Muitas comunidades indígenas ainda lutam com o legado de rótulos coloniais. Historiador brasileiro. A memória histórica também nos ajuda a reconhecer padrões. A forma como o bárbaro era usado pelos romanos é semelhante à forma como o índio era usado pelos colonizadores. Ambos os termos foram usados para criar uma mentalidade de nós contra eles. Eles justificavam a conquista e a opressão. Reconhecer esses padrões pode nos ajudar a identificar e resistir a táticas semelhantes hoje. No entanto, a memória histórica pode ser uma faca de dois gumes. Ela pode perpetuar estereótipos se não for examinada criticamente. Por exemplo, as visões romantizadas de nobres selvagens ainda são baseadas em estereótipos coloniais. A verdadeira memória histórica requer uma compreensão matizada do passado. Significa reconhecer tanto a opressão quanto a resistência de grupos marginalizados.
Organizações como a Survival International se concentram nos direitos indígenas. Elas trabalham para proteger línguas e culturas nativas. Também defendem os direitos à terra e autodeterminação. Outras ONGs, como a Anistia Internacional, combatem todas as formas de preconceito. Elas oferecem programas educacionais e monitoram grupos de ódio. Esses esforços ajudam a neutralizar o legado de rótulos opressivos. Ativista abolicionista, órgãos internacionais também desempenham um papel. As Nações Unidas têm declarações sobre os direitos dos povos indígenas. Essas fornecem uma estrutura para proteger culturas e combater a discriminação. A Unesco trabalha para preservar o patrimônio cultural. Isso inclui as línguas e tradições de grupos antes rotulados como bárbaros ou índios. As instituições educacionais também são cruciais nessa luta. Muitas universidades agora têm departamentos dedicados a estudos indígenas. Esses programas ajudam a preservar e promover culturas nativas. Eles também educam o público em geral sobre os efeitos nocivos dos preconceitos históricos. Ao mudar a educação, podemos mudar as percepções para as gerações futuras. A eugenia se baseou em ideias anteriores de hierarquia racial. Essas ideias foram usadas para justificar a escravidão e o colonialismo. Os eugenistas afirmavam que algumas raças eram geneticamente superiores a outras. Esse pensamento influenciou políticas em todo o mundo. Isso levou a esterilizações forçadas e leis de imigração restritivas. Em sua forma mais extrema, contribuiu para o Holocausto. Filósofo eugenista. O darwinismo social é outra ideologia que apoiou a opressão. Ele aplicou erroneamente a teoria da evolução de Darwin às sociedades humanas. Os defensores argumentavam que certas raças ou culturas eram mais aptas a sobreviver. Esse pensamento justificou a exploração colonial. Ele retratou a dominação dos povos indígenas como natural e inevitável. Essas ideologias mostram como o preconceito pode ser disfarçado de ciência ou lei natural. Eles demonstram o perigo de aceitar acriticamente rótulos como bárbaro ou índio. Esses termos não são descritores neutros. Eles fazem parte de uma longa história de justificativa da opressão. Reconhecer isso nos ajuda a desafiar as formas modernas de preconceito e exclusão. À medida que avançamos, abraçar a memória histórica é crucial. Isso nos permite aprender com os erros do passado. Isso nos ajuda a reconhecer o dano causado por rótulos excludentes. Esse entendimento pode nos guiar para um futuro mais inclusivo. Mas abraçar a memória histórica nem sempre é fácil. Muitas vezes significa confrontar verdades incômodas sobre o nosso passado. Para sociedades construídas sobre fundamentos coloniais, isso pode ser particularmente desafiador. Requer o reconhecimento de injustiças históricas. Significa reconhecer como a opressão do passado continua a moldar o presente. Esse processo pode ser doloroso, mas é necessário para uma verdadeira reconciliação e progresso. A educação desempenha um papel fundamental nesse processo. Escolas e universidades precisam ensinar uma versão mais completa da história. Isso inclui as perspectivas daqueles antes rotulados como bárbaros ou índios. Significa examinar criticamente o uso desses termos. Ao fazer isso, podemos ajudar as gerações futuras a evitar repetir os erros do passado. Por fim, abraçar a memória histórica é criar uma sociedade mais justa e equitativa. É sobre reconhecer a humanidade em todas as pessoas, independentemente de rótulos. Ao compreender nosso passado, podemos trabalhar por um futuro livre dos preconceitos que tanto mal causaram. Dessa forma, a memória histórica se torna uma ferramenta não apenas para a compreensão, mas para a mudança positiva.